Eu acho que vocês perceberam que ultimamente eu estou mais focada em viver o mundo físico, entendeu? Esse mundo terreno, esse mundo palpável, esse mundo que é percebido através dos cinco sentidos do corpo humano. Porque como eu falei aqui no meu canal, né, eu vivi grande parte da minha vida na minha cabeça, na minha mente. E ultimamente, vocês podem ver pelos últimos vídeos, eu foco muito na espiritualidade, sobre estados transcendentais, ou seja, estados que estão acima de sensações físicas percebidas pelo corpo humano. E eu acabei esquecendo essa parte, eu acabei rejeitando a parte física, entendeu? Que por mais que o mundo físico, esse mundo percebido pelas nossas sensações, ele tenha muito sofrimento, tenha muita dor, tenha muito apego, por mais que ele seja uma matrix, por mais que ele seja uma ilusão, igual o conceito de Maya do budismo, por mais que ele seja tudo isso algo ruim, digamos assim, ele ainda tem a sua importância, porque é através do corpo físico que a gente tem a primeira percepção que estados transcendentais são alcançáveis. E através de estados transcendentais alcançáveis, a gente tem uma clareza maior sobre tudo, entendeu? Quando a gente tem uma conexão com algo transcendental, com algo divino, a gente consegue ver a importância de tudo. A gente consegue ver a importância do chão, em vez de ver só a importância de uma torre bonita, entendeu? Que é o conceito da não dualidade, que para o bem existir tem que existir o mal, a escuridão, a luz. Tanto que essa minha blusa, eu queria muito que fosse o símbolo do meu canal, né? Porque eu acho que representa muito bem a dualidade do preto e branco, do yin e yang, entendeu? E ainda tem um rosinha porque se conecta muito com, sei lá, o espectro feminino, que é o picho aqui no meu canal, e a blusa de time ser algo que me deixa mais próximo de vocês, entendeu? Não faz, em vez de eu chegar aqui, sei lá, usando terno e gravata, em vez de chegar aqui gravando usando um jaleco, eu consigo meio que ter uma conexão maior com vocês, porque realmente eu não sou rica, né? Então, eu não tô mentindo. Eu acho que dá uma proximidade mais legal. Eu falar sobre estados transcendentais e ser igual pessoas do dia a dia, entendeu? Que eu acho isso muito louco. E aí eu falei, tá, eu tenho que voltar a dar amor para essa parte do mundo físico, por mais dor que ele seja. E quando você sai do estado transcendental e volta para o mundo físico, lembrando, mundo físico e mental e material é tudo a mesma porra. Não tem diferença. Eu só tô separando para poder organizar, porque é difícil colocar em palavras. Então, a nomenclatura mental, material e espiritual ela é mais sobre uma organização, entendeu? De um conceito abstrato. Porque se fosse falar tudo de uma vez só, eu não ia ter vídeo. Ia ser só eu com a boca fechada assim, ó. Enfim, quando você alcança estados transcendentais e volta para o mundo físico, a primeira questionamento que o seu ego faz é como é que eu vou contar para as pessoas? Tipo, quando você vê algo muito grande e você volta, você fala, caralho, como é que eu vou colocar em palavras isso, entendeu? A maneira que eu encontrei foi fazendo música. Então eu fiz três músicas chamada Música para escutar antes e depois de despertar, tá disponível em todas as plataformas. Vou deixar o link do EP no Spotify, vai estar aparecendo no final do vídeo clipezinho, né, que eu fiz, bonitinho. Por isso, inclusive, que os vídeos estão, acho que demorando, porque eu tô focando muito mais no lançamento das minhas músicas, entendeu? Então é, escutem lá. Obrigada a todo mundo que já tá escutando, tá curtindo. Tá, eu consegui colocar em palavras. E agora, o que vamos fazer? Eu fiquei aqui pensando, meditando um pouquinho. E aí eu lembrei, pô, minha faculdade voltou. Aí eu fui lá na minha sala, só que tem rodízios de turma, entendeu? Então eu acabei entrando numa turma onde eu não conhecia algumas pessoas e outras eu não tinha tanta intimidade. Então eu acabei ficando no meu canto e eu não consegui puxar assunto porque todo o assunto parecia muito chato, irrelevante, desnecessário, porque eu queria muito falar sobre o ego, sobre o eu, sobre a persona, sobre o amor que existe em todo mundo, sobre espiritualidade. Eu queria muito falar, mas não tinha ninguém para falar sobre isso. E por que que eu não tinha ninguém para falar? Porque não é algo que interessante, entendeu? De se conversar, pelo menos para as pessoas em volta. Eu não queria forçar esse assunto. Imagina, você tá de boa falando sobre futebol e chega alguém falando, sei lá, sobre o Justin Bieber. Não é legal, né? O pessoal na roda quer falar sobre futebol. Não é interessante você forçar o assunto. Então, eu acabei meio que ficando sozinha, porque é isso. Que eu
tinha o assunto que eu queria falar não é interessante para os outros, e o assunto que é interessante para os outros não estava sendo tão interessante para mim. Então eu acabei ficando no meu canto e aí eu comecei a rir. Porque é muito engraçado isso. Tipo, é muito estranho. Esse mundo aqui é muito estranho, cara. A gente é estranho. Eu sou estranho. Todo... Como eu falei nesse vídeo, é todo mundo um esquizofrênico tentando convencer a si mesmo que ninguém, que não são esquizofrênicos, entendeu? Eu acho isso bem louco. E eu comecei a rir. Que é loucura. E eu queria muito falar sobre isso, mas eu não tinha ninguém. Eu falei, tá, eu tenho um canal no YouTube, eu posso falar pra vocês aqui do meu canal no YouTube, né? É isso, eu tô falando pra vocês. Essa viagem toda, que tipo, é muito engraçado. Vocês não tem, acho que vocês têm noção. O que eu não sei, porque meu canal é diverso, ele chega em vários tipos de público. Até pessoas que nem sabem o que significa Maia, até pessoas que já leram a fundo a filosofia budista Maia, entendeu? Estados transcendentais. Então, é difícil eu tentar me conectar com todo tipo de público e eu que eu tenho aqui nesse canal. Então eu faço realmente um malabarismo e tento deixar tudo mais dinâmico e palatável para todo tipo de público. E acho que é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu tava me sentindo só por conta que eu queria falar muito sobre um determinado tema, só que ninguém tá meio que tá a fim de falar sobre esse tema e eu comecei a rir e é isso. Que realmente tipo, eu não fiquei com raiva, tipo, eu tenho um assunto e ninguém quer falar. Não é isso, entendeu? É mais sobre. Na verdade é sobre isso, eu não sei, eu acabei me confundindo. Sei lá, eu não sei, tá tudo confuso. Só sei que é muito estranho tudo isso. E, inclusive, nesse canal, eu acho que não é tão interessante também eu falar nesse canal, porque eu só tô repetindo as mesmas coisas. E eu ia fazer um vídeo sobre como os seres humanos do sexo masculino se comportam quando vê mulheres, entendeu? Eu tenho muita coisa para falar sobre Maquiavel, que eu ainda não falei sobre manipulação nesse canal. Eu não falei também sobre morte, que morte não existe. Passou o janeiro, que é o mês da visibilidade trans, eu também não falei isso, porque para mim parece que é tudo vazio. Não vazio de uma maneira negativa, mas é que tudo é inerente de significado. A única coisa legal, a única coisa que me encanta de verdade é só falar sobre o amor, entendeu? É isso. Sabe aquela pessoa que se apaixona e só fica falando da pessoa que ela gosta, do crush dela? Descobri um dia desse que ninguém usa mais crush. Tô ficando velha. Enfim, o pessoal quando tá com crush só quer falar disso, 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 disso. Eu basicamente virei isso, eu só quero falar sobre o amor, o amor, o amor. Parece que a única coisa que importa é o amor. Parece que é a única coisa que importa mesmo. Óbvio que as outras coisas importam, mas em um grau de importância, é através da importância do amor que a gente consegue ver importâncias em outras coisas. Então, é isso que eu tinha pra falar. Que eu não falei nada. E eu acho que eu queria muito mais que esse vídeo fosse de sensação, que vocês sentissem alguma coisa do que vocês entendessem alguma coisa. Então é isso. Escutei minhas músicas, eu sou essa Yoko. Esse vídeo não é uma dica, é uma. Não, esse vídeo é não é uma verdade, é uma dica, tá vendo? Nossa, faz tanto tempo que eu não fiz aqui nesse canal. Enfim, eu vou aumentar a frequência porque eu tenho muita coisa pra falar. Esses áudios aqui viram muitas coisas que quero compartilhar com vocês. Então é isso. Fiquem bem. Bye bye. Agradeço todo mundo que tá se inscrevendo.